Errors were made in the hours following King Viserys' death. The war be fought. Many will die. And the victor will eventually ascend the throne. There is no war so hateful to the gods as a war between kin. And no war so bloody as a war between dragons. Podcast IS. Olá pessoal, esse é o Podcast S e que bom que estamos aqui com você para conversar com a gente sobre, mas em primeiro lugar, curte aí impériosagrados.com.br. Nós estamos presentes no Substack também, para você que já está lá no Substack, fala, segue a gente. Nossos dois Instagrams, @ISEditora e Impérios_Sagrados. Também estamos no Medium, no blog do Medium. E sempre tem novidades rolando, especialmente no Substack. Começar essa semana com um monte de newsletters fantásticas. Uma delas gratuitíssima para você. E as outras serão no plano pago com conteúdo exemplar que vai chegar até você no quentinho da sua casa. Ou no friozinho, dependendo se estiver muito quente, você pode também ter no friozinho. Se estiver muito quente, vai dar certo, né? E eu não estou sozinho sobre o que nós vamos falar hoje, não é mesmo? Olá, pessoal. Tô aqui eu, de novo, o Ellison. Vai falar sobre algo que a gente já vai falar sobre o que a gente vai falar. Gostaria de lembrar também que talvez nesse fim de semana que vocês estejam escutando esse episódio, as nossas lives, as mesas de RPG já tenham começado. E para olhar nossa mesa de jogo, escutar, ver, participar, vai ali no canal do YouTube da Impérios Sagrados, que com certeza você vai se divertir muito com a gente, aqui no youtube.com/Impérios Sagrados, tudo junto. Porque é uma mesa de jogo que está acontecendo ininterruptamente há mais de 27 anos, quase 28, com personagens marcantes que já originaram, inclusive, romances da IS Editora, publicados pelo Selo Impérios Sagrados. A IS Editora tem outras publicações, dentre elas o Selo Impérios Sagrados, e publica as histórias vindas da mesa de jogo de RPG do Universo IS. Então, cola ali que domingo dia 18, no canal do YouTube da IS, tem. E depois será liberado para os assinantes do Substack da IS. E é legal também dizer que a mesa é composta por jogadores de quase praticamente todas as eras da Impérios Sagrados, de várias gerações, numa mesa épica, e vai ser muito show, pessoal. Pedir também para vocês espalharem a palavra desse podcast para todos os cantos do planeta e outros planos terrenos e não terrenos também. E sobre o que a gente vai falar hoje, Cris? Hoje nós vamos falar sobre House of Dragon, a Casa do Dragão, tá aí na HBO, ou na antiga agora Max. E com certeza esse episódio vai dar o que falar, de todos os lados, maneiras e rolês aí. Bom, qual que é o rolê, o que acontece na House of Dragon? O que tá rolando aí? Então ela é uma série que vai se passar 173 anos antes do Game of Thrones, para quem já assistiu aí, onde os Sete Reinos estavam no auge da prosperidade e riqueza durante o governo de Viserys Targaryen I, que já reinava por 9 anos após suceder seu avô, o velho rei Jaehaerys, conciliador. Já dá pra ver aqui que a linhagem vem realmente, e a Rhaenyra, acho que
vai cumprir meio que aí uma linhagem mesmo de gente conciliadora, diplomata. Viserys é pai de Rhaenyra, uma jovem bastante orgulhosa e teimosa. E quem não é? Mas com seu carisma, beleza e inteligência que a levaram a ter o respeito esperado para uma princesa. Há também o príncipe Daemon Targaryen, o irmão sagaz e violento do rei que tem uma desavença amarga com Sir Otto Hightower, a mão do rei. Eu queria ser mão do rei. Daemon é o herdeiro aparente de Viserys, mas sua posição ameaçada quando a esposa de seu irmão, a rainha Aemma Arryn, fica grávida novamente e presume-se que seu bebê seja um menino, mas a rainha acaba morrendo no parto juntamente com a criança. Viserys é então influenciado por Otto a nomear sua filha, Rhaenyra, como herdeira do trono e colocar o Daemon de lado na linha sucessória. Otto se fu. Porém, ao passar de vários anos, o rei Viserys casa-se novamente e acaba tendo outros filhos com a Alicent Hightower, filha de Otto. Que logo põe a questão da sucessão em dúvida. Já que a tradição sempre favorece o herdeiro masculino, a situação fica ainda mais desfavorável para Rhaenyra quando seus 3 filhos têm a legitimidade deles questionada pela rainha Alicent, causando um atrito maior entre as duas mulheres que uma vez já foram melhores amigas. Mas eu acho que, além disso, desse pano de fundo aí, a gente tem também o que acaba acontecendo, né? A disputa pelo trono, causando, né, uma guerra civil. E eu penso que talvez esse seja um dos pontos altos aí da série, essa guerra civil que está instaurada. Muito bem, senhor. Já vou começar com o pé na garganta aqui já. Que guerra? Como a gente vai falar sobre a série House of the Dragon, e eu acho que é impossível a gente não mencionar Game of Thrones, com muitos spoilers, né? Eu acho que é possível sim não mencionar. Eu discordo, porque a série House of the Dragon faz questão de lembrar a todo e qualquer momento que ela é um derivado do Game of Thrones. Ela faz questão de lembrar isso. Porque quando ela foi anunciada, porque no cenário histórico do universo de Game of Thrones, esse é o momento em que, pela história, e isso eu acho algo muito massa. Porque no Game of Thrones isso é assunto de livros. São livros, são contos de um momento histórico de 173 anos atrás, que é o que é conhecido como a Dança dos Dragões. Por quê? Porque foi uma guerra entre a divisão da Casa Targaryen, a Casa Real, que é a Casa do Dragão, onde vários cavaleiros de dragão, várias pessoas que montavam dragões batalharam num campo de batalha em uma guerra entre dragões, que foi algo que nunca teve na história ali de Westeros, né, dos Sete Reinos. Essa foi a primeira e única vez que isso aconteceu. Então ela ficou conhecida como a Dança dos Dragões, e eu adoro esse termo também. E essa divisão é bem marcante porque cada lado vai ter os seus dragões, seus controles sobre dragões e suas questões políticas. Só que, quando ele foi anunciado, eu achei que o foco ia ser totalmente sobre essa disputa. Mas ao mesmo tempo, eles, como um motriz da narrativa, como algo que move alguns personagens em algo totalmente relevante, é algo que acontece no Game of Thrones. Que é o que na série eles chamam da Song of Fire and Ice, né? A canção de gelo e fogo. Sem entrar no detrimento se isso existiu nos livros ou não, mas falando primeiro da primeira temporada, eu acho que todo esse início de conflito político, todo esse início de disputa pelo trono de ferro, eu achei bem irado na parte que, primeiro que você tem um irmão mais violento, mais bélico, tem um clamor mais militar, só que ele não era o filho mais velho, que é o Daemon, e ele é extremamente impulsivo e descontrolado. E do contrário, você tem o irmão dele, que é o rei, o rei Viserys I, que ele é o rei conhecido como por ser um diplomata, por ser alguém que manteve a paz no momento no ápice do reinado Targaryen dentro dos Sete Reinos, porque da Dança dos Dragões em diante só vai ter conflito, só vai ter, vamos dizer assim, até o Game of Thrones ele viveu a época de decadência, né, nesses 173 anos, e ele tinha uma questão de que ele não conseguia ter filhos homens, né, para suceder, e era um sonho que ele queria ter. E bem no início da história, até como a rainha, a mãe da Rhaenyra, como ela
a gravidez dela do primeiro filho homem, que seria do rei, e a morte dela no parto, e colocar as duas cenas, essa cena do parto relacionada à batalha que tava tendo, né? Tava tendo uma disputa de cavaleiros, uma justa, né? Onde o Daemon tava brilhando como um grande guerreiro, enquanto a rainha tava lutando pelo parto da criança, né? Acho que, de certa forma, poético, né? Como o parto foi bem retratado dentro da série, né? Como uma batalha que tava acontecendo. E como ele não tinha esse favorecimento, Daemon, pelo lado político, digamos assim, por ele ser descontrolado, tem essa influência para que a Rhaenyra, a única filha do rei Viserys, que para ser apontada como para suceder o trono de ferro. Algo que no passado não tinha acontecido com a própria irmã do rei Viserys, que tinha a rainha que nunca foi. Então tem esse conflito, e ao mesmo tempo um jogo extremamente político, quando o Otto Hightower vai influenciar o rei e a filha dele a se casarem, com total interesse de controle, total sede de poder. Então acho que ali instaurou bastante esse lado para tratar. Só que antes de eu chegar para minha crítica, né, eu gostaria da sua opinião. Você descreveu como que foi esse início da primeira temporada, todo esse desfecho desse jogo político. Eu gosto muito do Viserys. Eu adoro o jeito dele, a maneira, a ponderação dele. Eu acho um excelente rei. Vejo aí uma Rhaenyra no início jovem, imatura, acho que é de se esperar. Tem personagens ali que tem uma agressividade com o Viserys muito grande, querem resolver o conflito na rua, na luta, não é? O Corlys Velaryon, por exemplo, nossa, essa temporada primeira ele é o opositor quase, tipo assim, né? E aí, de repente, depois ele vai ter uma mudança, né? Acho que se eu olhar pro prisma da Rhaenyra tentando evitar um confronto e uma guerra, eu acho que talvez eu entenda por que não tem raras cenas de batalha, raríssimas, né? Na minha perspectiva, pelo menos. E talvez eu entenda que ela queira, porque ela tenta todas as confirmações possíveis para tentar evitar um conflito que eu penso que que o pai dela faria nessas situações, né? O Viserys, para mim, é um rei que ele, ao meu ver, ele tenta, mesmo sabendo da ilegitimidade dos filhos, porque ele sabe que os filhos da Rhaenyra não são legítimos, né? Ou seja, ele entende que tem um monte de bastardo por aí, e não é novidade nenhuma em nenhum lugar. Só que ele sabe que isso iria, como acabou acontecendo, promover ali uma guerra civil, não pelos filhos da Rhaenyra, mas por ter o questionamento dela, né, enquanto princesa, por literalmente um rolê, no mínimo, complicado, que tem a ver com a canção Gelo e Fogo, que é em que ele contava essa história para Rhaenyra. De repente, lá nos últimos finalmente, ele fala do Aegon e tal, etc. E a Alicent, ela já meio assim, meio influenciada, diz, não, peraí, acho que é isso aí. E usando de má fé, se é que eu posso dizer, né? E aí o próprio Otto depois vai tomar um talagaço na temporada, na segunda, porque ele vai ser destituído, né? O Otto é destituído de mão do rei, então eu acho que é um rolê. Obviamente que eu esperava mais ação na série, porque são dragões e tal, então eu queria mais ação, porque eu sou uma pessoa que gosta de um pouquinho de ação, levemente de sangue, muito pouco, é claro, né? Muito pouco. Então eu esperava mais isso, mas eu fui entender, pelo menos do ponto de vista da Rhaenyra, não posso falar dos produtores, o porquê que ela está evitando um conflito a todo momento. Ela queria ter, tanto que ela vai fazer todo o esforço na segunda temporada para ir até a Alicent, para conversar com ela e tentar uma outra maneira de evitar que tenha, né, atrocidades, morte, etc e tal. Eu tô olhando do ponto de vista dentro da série, né? Não tô olhando de fora, né? Tô olhando do ponto de vista do personagem. E enquanto Cris, né? Ou seja, enquanto alguém que tá como espectador, eu vejo várias pontas soltas. Muitas coisas que eu digo, certo, tá, ok, bacana, mas cadê esse caralho que não manda, né?
E algumas perdas de tempo com personagens. Tem coisas que no personagem que o Daemon na segunda temporada socorro, não consigo lidar com ele na segunda temporada. Acho chato, infantil. Pra mim foi perdido ele ficar naquele castelo enlouquecendo lá. Eu não sou a pessoa, certo? E você sabe, mas quem escuta a gente sabe, que eu não consigo, eu não tenho assim podcasts eu gosto de escutar, tipo, sempre voltados para assuntos mais gerais, assim, né? Geralmente eu escuto mais da própria Spotify, quando tem questão de jornal e tal, eu gosto mais disso. Eu tenho muito, às vezes, receio de me tornar uma pessoa, né, que só escuta podcast, e aqui vai um alerta para você que está nos escutando, influenciável por todas as opiniões e não conseguiu julgar a obra por mim mesmo. Foi algo que eu aprendi lá na filosofia, quando eu fui ler Platão, e eu dizia assim, eu pedi, professor Márcio Soares, eu não consigo ler essa obra direito. Ele disse, você precisa fazer isso. Essa obra, você tem acesso para isso, interprete-a do teu jeito. Depois você recorre a comentadores, não é? Então eu sempre faço esse rolê. Por isso que nos podcasts eu sempre tento trazer o ponto de vista do que eu acho que está acontecendo dentro da série do personagem, né? E não de que alguém falou que disse que me acha que não sei o quê. Não tem um circuito com isso. Porque eu ouço, eu sei quando é a pessoa, seja qualquer criatura, até talvez por ser psicanalista, e quando não é. Tá ali pra mim. Então tem essas sempre duas separações no mínimo. Assim como dentro de uma obra, né, seja ela fílmica, seja dança, seja forma artística, eu vejo ela de 3 prismas: a filosofia, a psicanálise, né, e a literatura. Tem outras coisas para mim que tem pontas soltas na House of Dragon, né? Personagens ali que estão muito perdidos. Você diz, eu entendo que talvez eles estejam tentando deixar a série mais longa para se sustentar, porque me parece que eles estão alongando as coisas para se sustentar, e aí fica numa vai acontecer, não acontece. Aí não acontece, né? Acho que eles estão trabalhando uma relação em específico, que eu estou gostando muito, que é a questão de trabalhar a relação dos dragões, né, e das personagens. Isso, para mim, tá muito legal. Entender como que se dá a relação dos dragões com cada uma das personagens na série. Então isso eu acho muito legal. Tem um personagem, né, que tem um nome muito bonito, né, que é o Sir Criston, que é quase meu nome, Cold, Sir Cold. Eu acho ele um babaca, um idiota, insuportável, arrogante, e ele deve ter alguma neurose com princesa, né, que é apaixonada primeiro por uma, que deu um pé na bunda dele e não quis, né, saber dele, que colocou a coroa em primeiro lugar. Acho massa isso da Rhaenyra. E depois virou lá amante da rainha, né? Então ele deve ter algum rolê com rainha. E se a pergunta é sobre a série, se a série se sustenta, pra mim, eu acho que dá pra fazer daria pra cortar muitos episódios das 2 temporadas e fazer uma só. Então, várias questões que assim, eu acho que o grande inimigo da série é a própria, talvez, HBO e a produção, porque por questões mesmo do que já foi dito, que a primeira temporada tem 10 episódios, a segunda tem 8. E a segunda, com 8 episódios, é mega arrastado, e era pra ter 10 episódios. A segunda, assim, se eu parasse pra pensar em tudo que aconteceu na segunda temporada, por a cena, e resumir, e conseguisse condensar tudo que é necessário pra entender a segunda temporada, dava pra fazer em 4 episódios fácil. Então, assim, eu acho que tem muito problema nessa questão da produção, em como que eles vão desenvolver, de fato, esse conflito que tá acontecendo. Isso não é nem relacionado com o livro, que o livro é uma outra coisa. A forma que o livro ele não é um romance, por assim dizer. Ele é como se fosse um livro histórico de um Meister anotando os fatos que aconteceram em tais datas, né? Que é o Fogo e Sangue, né? Que é o lema da casa Targaryen. Qual que é o grande conflito que pra mim ficou muito
muito perdido dentro da série, porque como os próprios Targaryen são retratados. Viserys, ele era um rei muito que se destacou pelo lado que ele manteve a paz, não teve conflito durante o reinado dele. Só que você começa aqui, o próprio lema da casa Targaryen é sangue e fogo, Fire and Blood, né? Fogo e sangue, na verdade. E o conflito, e se arrastar pra ter esse conflito, pra ter esse combate, quando no final da primeira temporada, na primeira temporada era compreensível eles não começarem uma guerra direto, pra primeiro lutar pela reivindicação, por algo político, por algo, fazer os lords das casas se levantarem e dizer, não, a gente jurou isso daqui, não tem como você na última hora, no último segundo de vida, você dizer que sozinha dizer que ele falou que o príncipe seria o novo rei. Não existe isso, né? Só que no final da primeira temporada você tem que o filho da Rhaenyra é morto por alguém por alguém do outro lado. Ele é morto quando ele foi enviado como mensageiro, não foi nem momento de combate. O mensageiro você não ataca. Então ali, como a primeira temporada terminou, ele indicou que a segunda temporada seria conflito. Só que a segunda temporada ela esticou totalmente essa questão de não, vamos ver se não é bem assim, não é desse jeito. Principalmente quando no primeiro episódio, o Daemon, que ele... isso é um elogio que eu tenho que dar pra praticamente todo mundo que tá trabalhando na série, todos os atores. Eles estão fazendo atores e atrizes, né? Principalmente as atrizes. Acho que elas se destacam mais do que todos ali. A Rhaenyra, a Alicent, as duas linhas temporais, né? Quando elas são mais jovens e quando elas são adultas. A Melisse, todas elas fazem um papel... atuam primorosamente e tem um papel muito forte e um destaque muito forte na narrativa que puxa essa questão do quanto antigamente era fixado muito no gênero, né? Principalmente que tem na segunda temporada alguém que tá do lado da Rhaenyra, ela diz que você como é que ele fala? Que a guerra é assunto de homens, e ela dá um corte nele dizendo que meu pai reinou uma era de paz. Você nunca viu guerra. Como é que você vai entender mais do que eu sobre isso? E essa segunda temporada eles arrastaram demais, assim, em vários pontos. Teve uns destaques dela conseguir mais pessoas para montar dragões, né? Apesar de como caótico foi usado isso. Só que ela me passou uma segunda temporada que não condiz com o final da primeira. Eu não sei. Falando da série mesmo. Pra mim ela... Porque eu falei... Quando terminou a primeira temporada, eu falei... segunda temporada vai ser batalha, vai ser dragão atacando. Acho que tem apenas um combate com dragão. O restante, os dragões, eles só são meio de locomoção a temporada inteira. E isso me deixou tipo... Tá, pra onde isso vai? Eu acho que a Rhaenys, como é que é o Elis? Deixa eu ver aqui. Porque são nomes complicados. Deixa eu ver aqui. Rhaenys Tar. Rhaenys Targaryen. Rhaenys, eu acho que é isso. Então vou nesse edito lá. Acho que o combate que a Rhaenys Targaryen, que é a princesa que nunca foi, né? Que não foi. Eu acho um combate soberbo. Eu amei esse combate absurdo. Assim, eu não tenho que reclamar dos combates com dragões, que estão muito bem feitos. Eu acho que essa relação pra mim das acho que Amazonas eu posso chamar, das montadoras, talvez montadores de dragões, pra mim essa relação tá absurdamente bem feita, sabe? Essa coisa íntima, pessoal. Eu tenho uma coisa, não sei se você há de concordar comigo, mas eu não iria jamais, sabendo que se o dragão não for com a minha cara, eu seria morto por ele. Não, você tá maluco. E pra frente, eu ia te olhar e dizer assim, não vou. Você tá maluco. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Jacaré? Eu não vou pra lá. Ao mesmo tempo. Agora, você imaginou
Se você é aceito por um dragão. Nossa, ok, mas e se não for aceito? Né? Daí é outra história. Tá cortando o nome. Mas a situação deles ali, o dragão era, pô, é um dragão, né? É um dragão. Mas assim, ó, gente, o dragão. E tem aquela, a dragoa, como é que é o nome dela? A Fuméria. Traduziram como Fuméria, mas eu não sei o. Tá como Fuméria? Não lembro. Alguma Ela coisa assim. é Fumarezil. Fumarezil, isso. Fumarezil. Ela. Gente, ela é muito safada. Ela para assim de boa e o cara, não sei o que, ela. Eu acho que tem essa. Sério, acho que tem nas batalhas muito bem feitas, isso não há o que reclamar. Tiveram outras batalhas ali, né, dentro, mas não aparece, são batalhas cortadas, não é? Você começa o campo, aí já apareceu um morto. Batalhas que eles poupam. Eu acho que dinheiro, atrizes e atores, que é uma série cara, claro. Mas isso é um dos pontos que eu não entendo. Isso é uma crítica pra HBO. Eu não entendo o que acontece, porque é muito evidente com Game of Thrones que eles sabiam que o grande marco deles é Game of Thrones. E agora House of the Dragon. Por que eles estão tirando dinheiro, estão tirando o pessoal dessa série? Eles, na minha opinião, eles perderam. Eles ainda marcaram a década de 2010 a 2020. Ainda foi totalmente marcada pelo Game of Thrones. Quando você olhar pra trás, você não consegue não pensar em Game of Thrones. Foi algo que marcou a essa geração. Totalmente. E é um marco cultural. Acho que a gente pode usar como exemplo como Lost foi lá na década de 2000. Apesar que eu não acompanhei. E, ao mesmo tempo, ela também sofreu no final, que foi extremamente capenga. Mas que eu não... A sétima temporada, assim, eu acho que é o consenso quase que geral da sétima temporada. Eu assisti, a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Eu gosto muito amo muito Game of Thrones até a sexta temporada. A sétima, pra mim, eu deletei da minha mente. Eu deletei. Pra mim, o final é outra coisa. E não é simplesmente pelo fato que acabou os livros pra eles se basearem pra fazer adaptação. É claro que House of the Dragon ela sofreu que teve a greve dos roteiristas, ela claramente sofreu, talvez o arrastamento dessa segunda temporada, não sei se eu posso dizer assim, tem parcialmente culpa dessa resultado dessa greve, mas a HBO ela tá economizando em roteirista, tá economizando em produção, economizando em episódio. Eles perderam a chance de, sei lá, fazer um marco cultural do século praticamente com Game of Thrones. Se eles tivessem fechado com selo de ouro. E House of the Dragon, parece que eles estão sofrendo com o mesmo impacto. Porque talvez se a série fosse... Porque ela vai ter mais 2 temporadas só. Já foi anunciado no fim da segunda temporada, que vai ter uma terceira e quarta e última temporada. Que talvez se ela fosse mais enxuta ou mais bem trabalhada, ela poderia ser algo muito melhor. Só que eu não sei o que acontece, que eles... Não sei o que eles estão fazendo. Não sei, porque a segunda temporada, de novo, né? Eu fico preocupado quando vejo que, às vezes, algumas ações não têm sentido. Parece que o Daemon tava lá, não sabe o que ele quer se proclamar rei ou não quer, o que ele quer fazer da vida. Exato. Parece que ele foi fazer uma terapia, foi lá pro meu consultório, conversou alguns anos comigo, daí decidiu, vou me ajoelhar agora aqui, né, pra rainha de fato, né, não sei o que foi. O último episódio ele foi arrastadíssimo na segunda temporada. Tipo, a Rhaenyra mesmo, ela poderia ter resolvido isso antes, ido pra lá e resolvido a coisa antes com ele. Né? Ou dado outro rumo. Ou ter finalmente... porque ela fica com a... Não é Misária. Que é uma acho que é Misária. É Misária. Assim, isso, Misária. Ela fica com a Misária, né? Ela dá uns beijos, pega na Misária. Porque é algo que ela hintava que tinha
pistas na relação dela com a Alicent lá no início da primeira temporada. Sim, Que era, sim. na visão da Rhaenyra, parecia que era muito mais do que amizade. Talvez uma paixão que ela nunca expressou. Acho que sim. Então, de outro destino ali em relação ao Daemon. Acho que a questão do machismo ali é legal, da questão da mulher não poder assumir, etc. Acho que fica muito legal isso, fica bem evidente, aparente. A forma como acaba sendo trabalhada a sexualidade, enfim, acho que é bem legal também. Então acho que todas essas relações acabam sendo muito, muito importantes aí na narrativa. Agora, não deixo de falar da série ser arrastada, não deixo de falar isso. Pra mim incomodou muito a série ser arrastada, assim, porque eu não sei o que acontece, não sei se eu que... Muito chato, sei lá. Também eu sou chato, não tenho problema de ser chato. De, com os anos, ficar mais exigente nas coisas, que nem com filme de super-heróis, como a gente já tem falado, que eu não aguento mais. É uma coisa que tá me irritando com a Disney, Disneylizando tudo, só criança. Enfim, não vou ficar falando palavrão aqui, você tem que estar cortando, né? Mas vários palavrões na minha cabeça, gente, tenho certeza disso. E aí parece que... alguns personagens, o próprio Jacaerys, que é o filho da Rhaenyra, eu entendo algumas posturas dele, mas outras parece que me falta a visão da Rhaenyra dizer: cala a boca, vai fazer o que eu tô mandando. Me falta às vezes isso, sabe? Né? Eu entendo que ela puxou o pai dela não fez isso, ela não tem esse exemplo. O Viserys não fez isso, então, e a mãe dela morreu mais, né, quando ela era jovem, então tem algo aí, e não adianta. Isso psicologicamente falando, nós não caímos longe do pé. Não tem como nós negarmos a nossa criação. É uma coisa impossível da gente fazer. Nós podemos tentar nos contrapor, aí a gente tenta tornar o oposto, mas não porque a gente quer, é só para não ficar parecido. E a Rhaenyra, ela não cumpre isso, ela fala sobre o reinado do pai dela extensivamente. Agora, o quanto isso, na série pra mim... Veja, tô dando de dentro, né? Quanto pra mim isso... Uma mãe que tem um filho assassinado. Quanto isso é controlável ou não? Né? O quanto eu consigo controlar isso ou não? Então, talvez essa seja uma questão, pelo menos, que eu vejo. Enquanto eu, sei lá, tivesse um filho e uma filha e matasse, tudo bem, gente, pelo reinado aqui, vamos aguardar um pouquinho só pra tomar alguma ação. Assim, e a outra coisa. O Viserys, como rei, ele dissoou muito de toda a linhagem Targaryen. Eles são dragões. Eles são dragões. Quando o filho dela morreu, ela tem uma arma, ela tem um tanque voador que gospe fogo e destrói cidades sozinho. Quando isso aconteceu, o Daemon, o sangue dele subiu, ele falou assim: monta no teu dragão agora, nós três juntos derrubamos esse dragão. O único empecilho pra Rhaenyra em toda a segunda temporada pra conquistar o trono é a ameaça do Aemond, o Caolho, que ele tem o maior dragão de todos, que é o dragão mais velho. Parece... Eu não sei você, mas o dragão ali parece nas últimas, né? Tá nas últimas. Ele parece eu não sei o que dizer, que bicho que ele parece, lá. Que parece levanta... um dragão de Komodo. Um dragão de Komodo com porco. Uma mistura assim, sabe? Só que velho. Esbudegado, velho. Né? Velho. E eles têm... E o Aemon parece pelado. E pelo que eu escutei, foi ele que disse que faz sentido se eu fizer isso. Então eu quero fazer. Não ia ter essa cena, ele falou, mas eu quero fazer. Minha sorte, eu já falei, gente, que meu recentíssimo namorado não escuta meus podcasts. Exato. Mas isso que faltou, não tem sentido. Eles têm... É diferente você ser uma pessoa tentando ser político, tentando isso, sendo que você tem uma influência de um dragão, Chris. Se você tivesse um dragão aqui, você escutaria metade das coisas que você escutaria? Se eu tivesse uma pantera e um grifo, eu já faria muito. Então,
Não existe isso, não existe isso. E ainda mais quando ela conseguiu 3 novos Cavaleiros de Dragões. Eles têm o maior número de dragão de todos. As únicas vantagens dos Targaryens é 2 dragões mais velhos, que é o do Aemond e da Helena. Só que a Helena não quer conflito. Então esse dragão tá fora. Claro que tem o dragão da Viserys, de uma das esposas do Aegon Conquistador, de mais de 100 anos atrás. Um dragão muito velho. E muito poderoso por causa disso. Mas eles têm o maior número. Isso que me deixou, tipo, não tem sentido. O lema é fogo e sangue. É claro que eles vão atacar com fogo. E os Targaryens, eles saíram... Pra conquista deles foi em cima de fogo e sangue. Não tem esse sentido. E... Cara, eu não sei, sabe? É que... Como o Viserys é difícil falar do que ele destoa, até mesmo se eu comparar Game of Thrones, a gente tem um rei louco, né? Então, tipo, é difícil comparar ali, né? O que a gente compara. Porque tem um que é maluco e outro que é o pai, que é a diplomacia no dicionário. Então, eu não sei, mas o que eu vejo do Viserys é que ele tentava manter a paz a todo custo, né? Até na nomeação da Rhaenyra, o jeito que ele faz, a maneira que ele faz, né? Ele espera anos pra fazer isso. Então, tentando a todo custo, que eu vejo que a Rhaenyra segue isso, mas tem coisas, como eu disse, mesmo assim, que pra mim, ainda assim, não fecham. Né? E tem outra, que é essas grandes questões. Eu acho que muito eles... Por que eu falo que a produção e a série House of the Dragons faz questão que ninguém esqueça de Game of Thrones? Porque a grande muleta pra mover a narrativa, que é também como uma desculpa geral pros atos de muita gente, é a porcaria da profecia de fogo e sangue. Do fogo e sangue não, desculpa. Da canção de gelo e fogo. Que... Aqui eu vou falar isso... Até onde eu sei... eu li os primeiros livros, isso não existia. Que eu saiba, ela não existia, foi tirada da série, tudo bem. Só que... pra mim, se fosse tratado mais do interesse e da vontade do humano, mais das interações e das reflexões de cada pessoa, as mudanças de opiniões, as ações tomadas, não importa o quão drásticas elas sejam, fossem por vontade, por reflexão e não por causa de uma profecia, essa série seria 3 vezes melhor, na minha opinião. Porque a Alicent, ela casou com o rei tendo a ideia, tendo a ciência, porque ela não é boba. Ela tinha total ciência que o interesse do pai era colocar a linhagem Hightower no trono. Então por isso que ela foi pressionada a casar com o rei, a ter quantos filhos for possíveis. E ela teve o primeiro filho homem. Ela sabia disso. E o pai ficou aconselhando isso. E ela chegar no leito de morte dele, escutar ele falar o nome Aegon, o príncipe prometido. E essa ser a razão porque ela falou que não, ele disse que o meu filho ia ser o príncipe, pra mim, tipo, tirou força da motriz dessa facção. E ao mesmo tempo, o Daemon, quando ele decide por fim que ele não vai ser se sentar no trono, mas vai dobrar o joelho pra Rhaenyra, foi por causa de visão dele ver um futuro onde tem a Daenerys, que ele correlaciona com a Rhaenyra, e daí ele desistiu. Não foi por algo que ele trabalhou com ele mesmo. Pra mim, isso perdeu um foco pra mim. Perdeu força pra mim, isso. Tá aqui. Parece que ele foi ver o futuro. Não faz sentido, que parece que ele foi ver o futuro. E aí, de repente, ele volta e tá tudo bem. Foi uma revelação. Tipo, eu entendo que tem uma magia no lugar, eu não sei, tem todo um rolê místico ali, né? Ok, eu vejo, entendo, respeito isso, mas eu não sei que propósito demorou 7, 8 episódios pra ele se dar conta disso. E eu acho que, contrário ao que o Game of Thrones trabalhava em relação que o místico, que era um aspecto muito forte lá por conta do Night King, do Rei da Noite, dos Walkers lá, House of the Dragon, ela deveria ser um conflito humano. Ela deveria ser um conflito entre interesse pelo trono. Ela deveria se focar nisso. Mas não, eles recorrem a misticismo
e ao Game of Thrones, ao futuro, pra trazer motivações e mover a trama aqui. Que, pra mim, isso perdeu. Se o Daemon, quando ele chegasse em Harrenhal, a Rhaenyra tinha ido com todos os dragões que ela tem agora. Ele chegado em vista e falou, nossa, ela tem mais dragão, então vou dobrar o joelho, que é ela que manda aqui agora. Pra mim teria mais sentido. E tipo, tem questões que ali nas terras dos rios, ali, né? Acho que é assim a tradução. Uhum. Que tem algo interessante. Tem o Tully, tem uma movimentação política, tem esse lado que é o que encantou todo mundo com Game of Thrones, que eles poderiam trabalhar, que encantou na primeira temporada. O Otto Hightower, apesar dele ser um personagem que, me desculpe, ele foi hipócrita quando ele falou, nossa, a gente poderia terminar tudo mais simples, trazer paz e tranquilidade, mas foi ele que colocou gasolina e tacou o fogo. Mas ele é um personagem. Ele riu do rei. Você acha que foi isso que colocou você no trono? Isso é interessante. Isso chama a Alicent, a Rhaenyra, o lado delas humanas e os interesses, o que elas estão movendo, que é interessante. A Melice, né? A Missária, na verdade. Ela. Como ela fez jogo político de trazer o povo de King's Landing pro lado da Rhaenyra, de oferecer comida, de trazer os filhos ilegítimos à casa Targaryen, de fazer o povo se virar contra a realeza que tá no trono agora. Isso foi algo muito interessante, muito inteligente. Não esse lado místico que arrastou a série e não foi pra lugar nenhum. Eu vejo que tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente trazer, que é os 3 irmãos, não é? Os filhos da Alicent. Eu penso que o Aemond, o Jacaerys, não é? E tem a... Não, pera. Da Alicent. Da Alicent, aham. Então daí é o Aegon, o rei. O Aegon, o Aemond. O Aemond e a Helena. A Helena, isso. E ela tem mais um, só que ele não aparece. Helena. É o Aegon segundo, eu acho, não? Isso. Segundo. Acho que é. Eu penso que tem essa relação aí, que é uma relação que ela aparece entre eles, mais ou menos, mas muito mais entre o Aegon e o Aemond. E então, ó, que, gente, ele deixou o irmão ser morto quase. Gente, chocado. Né? Tipo, ok, que... Eu entendo, tipo, os dois se odeiam ali, mas, gente, ele deixou de boa. Eu adorei essa cena que ele bebe, calma, fica tranquilo, tipo, né? Porque isso, outro, de novo, coisa de personagem humano, de interações que é muito massa, porque você tem o Aegon, que ele sempre foi um zero à esquerda, ele sempre foi um idiota, total otário, e o Aemond, ele sempre foi sangue depois que ele perdeu o olho, ele ficou literalmente sangue no olho. E ele tem o maior dragão, ele tem essa sensação de poder, só que ele é o segundo filho, e o irmão vai lá e humilha ele na frente de várias outras pessoas. Ele deu o troco, e um troco sinistro. E isso foi maneiro também. Quando ele ficou só... Não, vamos só olhar. O que ele vai fazer? Vamos só olhar. E ele desceu fogo. Isso foi maneiro. E esse episódio, toda essa cena foi irado. Irado. Esse foi muito legal. Muito legal. Né? Tem na primeira temporada uma cena que a Rhaenyra vai até o Daemon, quando o Daemon tá rebelado contra o trono e tal, e ela bota ordem no negócio. Ela vai até lá. Eu acho essa cena fenomenal. Ela manda ele parar. Ela vai lá e faz o que tem que ser feito, sabe? Eu acho fenomenal essa cena. Oxe, muito legal. E isso que contradiz na segunda temporada, porque a primeira temporada mostrou que ela era muito decidida. Muito decidida. Ela faz o que ela acha que é o certo, o que ela quer, e vai lá e faz. Na segunda temporada ela fica mais... Pense bem, acho que não é assim. Isso me... Então isso, pessoal, que a terceira temporada tenha menos enrolação. E que a gente consiga fazer algo massa quando a gente assiste, que é vibrar, e não ficar acompanhando os personagens lá tendo terapia na série. Amo terapia, sou terapeuta, mas assim, ó, Daemon não, né?
Não, e que, ó, eu juro, se a terceira temporada for mais uma temporada onde as pessoas vão ficar enrolando e a dança dos dragões não começar, eu vou ficar maluco. Eu vou até HBO, eu vou dar um jeito. Porque eu vim pra essa segunda temporada esperando luta entre dragões. Ganhei uma, que foi maneiro, isso eu vou dar de crédito. Mas eu ganhei os 7 episódios de pura enrolação. Então espero que a próxima temporada eles realmente tragam fogo pra essa série. E lembrando, né, pessoal, que cada vez mais a gente está presente aí em um monte de mídias sociais, especialmente no Substack, lá no Impérios Sagrados. Então, substack.com/Impérios Sagrados. Curte, adquire a gente lá, consome a gente por lá. Também no nosso site, impériosagrados.com.br. Curte, segue, comenta os nossos podcasts nas plataformas que você estiver escutando. A gente está em um monte de plataforma aí. E lembra, dá ideias, sugestões, que com certeza a gente vai ouvir. Seja também por meio do Instagram, @eseditora ou @impérios_sagrados, no blog do Medium, na sua prece, no banho, no banco que você assaltar. É isso. E é isso, pessoal. Curte a gente, espalha a palavra do podcast para todos os cantos do mundo. Segue a gente nos nossos 2 Instas, no @impérios_sagrados e no @iseditora. E fiquem atentos às mesas de RPG nossa, que eu prometo que é algo único, que vocês não vão encontrar em outro lugar. E venham viver essa aventura com a gente. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio. Podcast IS.